Olá, alunos do terceiro ano. Aqui quem fala é seu professor de Física, Wesley. E nessa videoaula a gente vai trabalhar com a Física 3, módulo 3, Introdução ao estudo da refração da luz, reflexão total e prisma. Bom, a gente tem que entender o que significa refração da luz. É um fenômeno óptico onde a luz sofre uma variação na velocidade de propagação quando ela passa de um meio transparente para outro meio transparente. Isso nós chamamos de refração, ou seja, é a variação na velocidade de propagação da luz quando ela passa de um meio transparente para outro meio transparente. Nesse desenho, a gente pode observar uma superfície de separação do meio ar, que é o meio transparente, do meio água, que é outro meio transparente. Um raio de luz que incide sobre a superfície, parte dessa luz é refletido, temos o raio refletido, e parte da luz passa para outro meio, que é o raio refratado. Esse raio refratado, ele tem a velocidade de propagação alterada. Esse fenômeno nós chamamos de refração. O raio refratado pode sofrer um desvio? Pode, mas depende da forma que o raio incidente incide na superfície. Se esse raio incide obliquamente, ou seja, formando um ângulo agudo e um ângulo obtuso com a superfície, o raio refratado sofre um desvio na sua propagação. Mas se esse raio incide perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com a superfície de separação dos dois meios, o raio refratado não sofre desvio na sua propagação, apenas vai alterar a sua velocidade de propagação, o que caracteriza o fenômeno refração. Índice de refração absoluto, ou simplesmente índice de refração, representado pela letra N. O índice de refração absoluto, ou índice de refração, é uma grandeza escalar adimensional e ela está associado à resistência que o meio impõe para a propagação da luz. Uma observação, essa expressão ela é válida para uma luz monocromática, ou seja, um mesmo meio impõe resistência diferente para cores diferentes. Então, de novo, essa expressão ela é válida para uma luz monocromática. C é a velocidade da luz no vácuo, que é constante, que vale 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. E V é a velocidade de propagação dessa luz monocromática no meio em questão. Então, uma observação. O meio impõe resistência diferente para cores diferentes. Essa é uma das consequências da formação de arco-íris. Índice de refração relativo. Vamos considerar dois meios, o meio A e o meio B. Ambos são transparentes e homogêneos. O meio A tem um índice de refração A, o meio B tem um índice de refração B. Índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B e índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B é a razão do índice de refração do meio A pelo índice de refração do meio B. Se a gente substituir a definição do índice de refração do meio nessa expressão, nós também chegamos a essa conclusão, que o índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B é a razão da velocidade de propagação da luz no meio B pela velocidade da luz de propagação no meio A. Leis da refração. Nessa figura, nós temos uma superfície S que separa dois meios homogêneos e transparentes, meio A e meio B, que tem um índice de refração NA e o B tem um índice de refração NB. Nós temos aqui o raio incidente. No ponto de incidência, nós vamos traçar uma reta imaginária chamada de normal. E aqui nós temos o raio refratado. Esta abertura entre o raio incidente e a normal chama-se ângulo de incidência. Esta abertura entre o raio refratado e a normal, ângulo de refração. Primeira lei da refração. O raio incidente, o raio refratado e a normal são coplanares, pertencem ao mesmo plano. Segunda lei da refração, famosa lei de Snell-Descartes. Muito importante, quando fala em refração, a gente não pode esquecer da lei de Snell-Descartes. Diz o seguinte, que o índice de refração do meio onde a luz propaga inicialmente, no caso que é o meio A,
vezes o seno do ângulo de incidência é igual o índice de refração do meio que a luz passa a se propagar, no caso NB, vezes o seno do ângulo de refração. A lei de Snell, ela relaciona sempre dois meios homogêneos e transparentes. Tá? Em relação a dois meios homogêneos e transparentes, o meio que tem o maior índice de refração é chamado mais refringente. E o meio que tem menor índice de refração, ele é chamado de meio menos refringente. Agora uma observação. Quando a luz passa de um meio mais refringente, onde a resistência é maior, onde a velocidade de propagação é menor, para o meio menos refringente, onde a resistência é menor e a velocidade de propagação é maior, o raio refratado ele se afasta da normal. Quando a luz passa do meio menos refringente para o meio mais refringente, esse exemplo aqui, ó, a luz está passando de um meio menos refringente para o meio mais refringente. O raio refratado se aproxima da normal. Veja que o ângulo de refração é menor que o ângulo de incidência, porque o raio refratado se aproximou da normal. Isso acontece quando a luz passa do meio menos refringente, onde a resistência é menor, para o meio mais refringente. Ó, o índice de refração do meio B é maior que o índice de refração do meio A. Tá? Não esqueça disso. Reflexão total. O que é reflexão total? É quando a luz incide na superfície de separação de dois meios homogêneos e transparentes e ela volta a se propagar no mesmo meio de onde veio. Mas para ocorrer uma reflexão total, duas condições são necessárias. Primeira, a luz deve se propagar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Segunda condição, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Veja esse desenho. A luz está vindo do meio mais refringente, que é o meio 1. Ó, N1 é maior que N2. O índice de refração do meio 1 é maior que o índice de refração do meio 2. O que acontece com o raio refratado? Ele se afasta da normal, porque a luz está se propagando do meio mais incidente, mais refringente, para o meio menos refringente. Olha a luz, o raio B. Ele se afasta, o raio refratado se afasta da normal. Chega um momento que o raio refratado ele fica na superfície de separação. É o limite da refração. Se o raio incide com um ângulo maior que esse ângulo limite, o raio volta a se propagar no mesmo meio de onde veio, tendo aí uma reflexão total. Então lembre-se, para ocorrer uma reflexão total, duas condições são necessárias. Primeira, o raio deve se propagar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Segundo, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Se o raio incide com valor igual ao ângulo limite, o raio refratado se propaga na superfície de separação dos dois meios. Como calcular esse ângulo limite? O seno do ângulo limite é igual à razão do índice de refração do meio que tem menor índice pelo índice de refração do meio que tem maior índice. Basta usar essa expressão. Então, é o índice de refração do meio menor, meio menos refringente, pelo índice de refração do meio mais refringente. Prisma. Prisma é um dispositivo formado por material homogêneo e transparente, limitado por superfícies planas não paralelas. Uma das funções do prisma é provocar um desvio angular no raio que incide nele. Um prisma pode provocar também a dispersão da luz branca. Tá? Nesse desenho, este desenho aqui representa um prisma. Na verdade, essa figura aqui, pessoal, é uma secção principal de um prisma, ou seja, imagine que você pega um plano e secciona esse prisma perpendicular às suas arestas. A imagem formada nesse plano é esse triângulo, que é a secção principal dele. O que a gente quer enfatizar nesse prisma, lembre-se, prisma é um dispositivo formado por uma substância transparente e homogênea, limitado por superfícies planas não paralelas, que tem um certo índice de refração. Esse A é o ângulo, pessoal. Este A nós chamamos de ângulo de refringência ou ângulo de abertura
do prisma. Nessa expressão, a gente quer determinar o desvio angular que o raio emergente sofre em relação ao raio incidente. E 1 é o ângulo de incidência na face 1, R1 é o ângulo de refração na face 1, R2 é o ângulo de incidência na face 2 e 2 é o ângulo de emergência ou ângulo de refração na face 2. Como que eu calculo esse desvio angular? Como calcular esse desvio angular que o raio emergente sofre, que esse raio que emerge do prisma sofre? É o ângulo de incidência na face 1, mais o ângulo de refração na face 2, também chamado de ângulo de emergência, menos o ângulo de abertura do prisma. Pessoal, tem alguns prismas chamados de prisma de reflexão total, porque dentro dele ocorre uma reflexão total. A luz volta a se propagar no mesmo meio de onde veio. E esses prismas de reflexão total é bastante usado em instrumentos ópticos, como binóculos, telescópios, periscópios e entre outros. Eles permitem uma reflexão muito melhor do que os espelhos planos. Dentre os principais prismas de reflexão total, nós temos os prismas de vidros, onde a seção principal forma um triângulo, retângulo e isósceles. Neste, nós temos uma reflexão simples. Uma reflexão de 90 graus. Acontece uma reflexão no interior do prisma. Nessa figura, nós temos uma dupla reflexão. Primeira reflexão, segunda reflexão, caracterizando aí uma reflexão de 180 graus. Tá? Mas lembre-se, os prismas são usados para provocar, é bastante usado para provocar um desvio no raio de luz que incide nele. Bom, pessoal, essa é a aula. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Lembre-se, é tempo de crescer.